Ou o Igor aí tá muito baixo. Ah, não. Aí vocês querem minha cabeça numa bandeja de prata, né? Não é possível. Bom, vamos lá. É um. É dois. É três. Tô com medo, tô com medo, tô com medo. Vamos lá. Não, ele não pode. Ele não pode estar fazendo uma série disso. A gente não precisa de um sentido para viver uma vida boa, do mesmo jeito que a gente não precisa de um sentido para fazer sexo usando métodos contraceptivos. Hã? Boa, bom argumento aí, curti. Bom argumento. Não, bom argumento. Não, pera aí, eu vou até escutar mais uma vez aqui. A gente não precisa de um sentido para viver uma vida boa, do mesmo jeito que a gente não precisa de um sentido para fazer sexo usando métodos contraceptivos. Não, eu não entendi ainda o ponto dele, Max. Posso botar mais uma vez aqui, por exemplo? A gente não precisa de um sentido Sei para lá, vai que é viver uma vida fetiche, assim. boa, do mesmo jeito que a gente não precisa de um sentido para fazer sexo usando métodos contraceptivos. Então, cara, o que é que você tem a. Existe alguém que realmente faz sem motivo nenhum? Porque eu tô ligado que o motivo principal é porque, tipo, pode causar doença, tá ligado? Mas seja raro, seja difícil, pode causar doença. Ou a maior doença que o ser humano já teve, que é filho. Eu Mas achei. fora, eu não conheço alguém que fala, tipo, ah, não tem motivo nenhum, faço por fazer, sei lá. Não, não, tudo bem. Não, tudo bem. Sei lá, é um artigo científico muito importante da gente, né, colocar em prosa aqui. Não tem uma argumentação pronta agora. Peço perdão, mas eu acho. Eu acho que não foi uma boa. Não foi uma boa comparativa, né? Não panorama não pra gente entender. É um artigo científico, né? Paninha é um grande professor lá. Ninguém para no meio do sexo e fala: chega, isso aqui não tem o menor sentido. A gente tá uns 40 minutos roçando um no outro. Pra Porra, quê? mano. Hein? Me diz pra quê? Aquela pílula que você toma faz com que tudo isso seja completamente inútil. Meu Deus, que crise existencial. Ninguém faz isso. A pílula meio que caga, né? Com a mina, né? Não, interessante, cara. 40 minutos roçando. É pro sexo durar 41 minutos. E aí é o take. Passou 3 minutos de podcast, é real. Cara, eu não achei nem engraçado, pô. Eu só achei completamente cringe. É, sei lá, meu marco questões, tá ligado? O Marco, ele de Cara, vez em quando manda essas perguntas aleatórias do nada, assim. caraca, velho. É o próprio Devo do sexo. Isso. Mas se o objetivo do sexo é fazer filhinho e vocês usam camisinha, ou pílula, ou qualquer coisa do tipo, teoricamente, acabou o sentido do sexo. E Acabou, mesmo acabou! assim, as pessoas. Foda-se o prazer, acabou a relação, Quem, acabou tudo! quem disse que o sentido do sexo é a reprodução? Não deveríamos nós ter os axiomas antes mesmo? Cara, se ele usar esse comparativo o resto do vídeo, vai ser meu pai, porque, porra, esse comparativo é muito ruim. Horrível, horrível. Faz mal, horrível. Não é, cara. Não, fuck. Pessoas teóricamente. O sentido do sexo é reproduzir. Gente, eu não vou nem. Se ele for prolongar esse assunto, eu vou até trazer na visão que eu tenho aqui, mas pelo amor de Deus, cara. Acabou o sentido do sexo. E mesmo assim, as pessoas seguem fazendo sexo com métodos contraceptivos. Por quê? Simplesmente porque é bom, gera prazer, mesmo que não tenha sentido. Mas o prazer não, sentido. Max. Repita o que você acabou de dizer, Max. Prazer não dá um sentido ao sexo? Então, Max. Na própria solução lógica que ele trouxe já tem um sentido.
Ai, caramba. Além de também não ser só prazer, também tem a questão da relação, né? Você... Pra você fazer uma relação saudável. Tá? Eu não vou nem. Olha, vamos lá. É, o tantrismo, sabe? Massagem tântrica. Já escutou, Lendário, né? Já escutou, lendário né? Então, é aquela coisa meio de sacanagem e tal. Mas tantrismo não é isso, tá, gente? É é uma. pseudociência. Isso, sacanagem. Sacanagem. O tantrismo, ele não é veiculação completa a esse chakra da, né, da terra, sacral. O tantrismo ele vai invadir os outros chakras. E um dos valores que nós temos enquanto convívio com o próximo, nós temos a vontade de carnalizar uma família, é o sacral. Então, como o Max comentou, para você ter uma relação saudável, você vai ter isso com sua cônjuge ou com o seu cônjuge. Não é meaningless, sabe? Não é meaningless. Você não tá na rua assim, tá esperando passar o ônibus, do nada você e mete. Não, não é. Não é um ninfomanismo assim completo, cara. Nós não vivemos numa sociedade de bonobos, cara. Não tem sentido, não há sentido nenhum, não existe regras, não existe sociologia, sociedade, comportamento, não existe. Caramba, cara. Esse comparativo foi horrível, horrível. Foi muito ruim. Muito ruim, cara. Dá pra ele pensar um pouco mais no cotidiano e até pegar melhores até. Não precisa Tem, pegar. tem, tem. Pelo amor de Deus. Pensa assim, você acorda num lugar neutro, nem ruim nem bom. A gente vai chamar esse lugar de lugar neutro, tá? Na sua frente existem duas portas iguais e cada uma delas leva a uma estrada diferente, a estrada boa e a estrada ruim. E você tem que escolher na sorte em qual porta vai entrar. Imaginemos que você tenha dado a sorte de escolher a porta que leva à estrada boa. O cara vai pegar a carta de Yu-Gi-Oh, tá, gente? Aquela carta de Muito foda, Yu-Gi-Oh. inclusive. Tudo é lindo e a temperatura é perfeita. O dia tem um sol suave com uma brisa agradável. A noite é iluminada pelas estrelas. No caminho você só conhece gente incrível e quanto mais caminha, mais coisa vai acontecendo. É novidade atrás de novidade, desafios, conquistas. Ou seja, é bom estar na estrada boa. Que odisseia, que odisseia, que lindo. Você não precisa de motivos para estar nessa estrada, porque estar nessa estrada é melhor do que não estar nessa estrada. Se te perguntassem se você quer voltar para o lugar neutro, você diria: claro que não, isso aqui tá bem legal. Quero ver se ainda vem muito pela frente. Agora, e se você acabar na estrada ruim? Tudo é frio e escuro, o chão é cheio de prego, caco de vidro e lixo tóxico. De repente fica insuportavelmente quente, não dá nem pra saber o que é dia e o que é noite. Vira e mexe, começa um tiroteio, vem bala de tudo que é lado e uma acerta o seu joelho. Você tem que sair correndo pra não levar um tiro na cabeça, só que chorando de dor no joelho e com o pé todo fudido de tanto pisar em caco de vidro. Ou seja, é muito ruim estar na estrada ruim. Não estar nessa estrada é melhor do que estar nessa estrada. Se te perguntassem se você quer voltar para o lugar neutro, você voltaria, né? Porque é melhor não sofrer do que sofrer. Simples assim. Porra de argumento esse. Agora, volta pro sexo, mano. O momento é um pior que o outro. Onde que o cara É um- foi? O universo que ele criou todo Não, pra... não, pelo amor de Deus. Ele quer refutar a patrística agora? Não entendi direito o ponto dele também, não. Ele quer refutar a patrística. Patrística não existe. Santo Agostinho é um otário. É só bom, o sentido da vida só é bom porque só aproveitando dele, senão é ruim. Não entendi o ponto dele ainda. Esse universo todo que ele criou aí foi meu, foda-se. Literalmente teve essa tier list de falácia. Literalmente isso, teve essa falácia na tier list de falácias, tá, galera? Pois é. Boa. Ó, já tá estudado já, a galera que assistiu o vídeo lá de Olha aí, ó. 40 minutos. Olha aí, ó. Tem que fazer a parte 2 da tier list aí. E se o cara do nada é aleijado? Ele é negro! Ele é mudo! E se ele for de Umbanda? E aí? Cadê? Cadê o auxílio a esse cara aí, ó? Não dá, não dá. Falaço do RPG. Falácia RPG.
Escolheu um caminho, se fudeu. Você não queria O desse mestre caminho, volta começa a dar save. Não, tipo, pra que caminho vocês vão? Aí o cara, não, eu quero voltar. Não, mas tem só 2 caminhos à sua frente. Eu faço o outro. No caminho, outro que você faz, cai um relâmpago imoral e impede que você vá. Tá ligado? Eu falasse do RPG, tá ligado? É um meteoro. Cai um meteoro e você tá impossibilitado de escolher outro caminho, senão esse mestre não tem aqui, caralho. Ainda assim eu escolhi outro. Você morre. Sai da minha casa, porra. Não, o Prisma, ele comentou uma coisa. Eu gosto do que se trata. Ele não é o Buda, tá? Ele é um dos, mas enfim. Foi em busca de algo maior que ele. Coisa que todo homem tem dentro de si, a arte. Monumentos? Perto aqui. Então, eu não queria É isso aí comentar que você sobre queria isso. falar? Não, não era isso que eu queria comentar. Eu queria até dizer do... Olha o meme. Tatagatagaba. Lendário. Lendário. Famoso. O Gautama, que é o maior expoente do budismo, ele tinha tudo. Ele tinha esposas, meretrizes, não, né? Vamos dizer, cônjuges, né? Esposa, cônjuges, filhos, dinheiro, riquezas, terras, castelos, tudo. Ele abdicou daquilo. Porque chega num ponto em que nós precisamos viver. Aquilo é só prazer. O mundo dos prazeres não é verdade. Enquanto nós estamos em... Não podemos ter a tangente verdadeira. Não é? Nós só iremos atingir para Nirvana. Para Nirvana você tem que passar por todo um processo de que é um sofrimento, entre aspas. A dissuadir do mundo. Isso de... E aí, você voltaria nesse caminho? Não, eu não volto não. Esse exemplo, claro que existirão várias pessoas que dirão não. Claro que existirão. Mas ele está comentando ao ser humano completo, né? E isso vai contra as filosofias que ele mesmo elogiou. Ele mesmo disse que... Ele mesmo fez um vídeo já comentando que o budismo é uma ótima filosofia. E ele tá se auto-refutando ou se auto-hipocritizando aqui. Porque... Nirvana e epifania são coisas parecidas? Não. Não. A não ser que tem alguma coisa no final da estrada. Mas tem alguma coisa no final da estrada? Pois então, você não sabe a resposta dessa pergunta. Você não tem mérito nem culpa pela estrada que escolheu e nunca soube para onde estava indo ou o que teria no final. Só que se você pegou a estrada mano, ninguém me chama. Eu chamei, tá? Tenta não. Cadê? Mandei mensagem, pô. Mandei mensagem. Calor da porra, mano. São 10 da noite, pô. Mano, não tem nada aqui no teu PV não, cara. Não tem nada. Caralho, o cara mandou fake. Não acredito que não foi. Fake Não PV. foi, cara. Eu não sei nem onde tá meu celular, velho. Que merda. Cara, eu te mando até print aqui do A galera, Discord. da live, pra a tu ver. galera da live que tá aqui desde o momento escutou, tipo, galera, vou esperar aqui até 30 minutos. Eu esperei você por 30 minutos. Aí depois que eu comecei o vídeo. Cara, eu juro pra tu, cara. Eu posso até tirar print aqui. Você não me chamou, não tem nenhuma mensagem aqui no Não, Discord. beleza. Foi beleza. Mandou pessoa errada, né? Mandou pra um cara Deve ter mandado pra um aleatório. cara errado, né? Deve ter mandado pra... Tuitou, você tuitou. Pois é, mas o Gabi tá muito alto aqui. Deixa eu abaixar. Caralho, calor, mano. Puta que pariu, velho. Deixa eu abaixar a sua voz. Caralho. Nossa, eu não acredito que eu perdi 3 minutos dessa maravilha de vídeo, né, cara? Não seja por isso. Aí volta assim, não! Ah! Tanto faz, não importa o que tem no final da estrada. Só que se você pegou a estrada boa, tanto faz, não importa o que tem no final da estrada, o caminho já é incrível. Mesmo que não tenha nada lá no final, a jornada já fez tudo valer a pena. Mas não é assim que pensa que a jornada já fez valer tudo a pena. Porque se você fala de tudo a pena, você tá falando de plenitude, de completitude. Não é o tudo. Existe sim um final. Deixa ele terminar o argumento aí, porque ele tá fora, né? Tá errado. Mesmo que não tenha nada lá no final, a jornada já fez tudo valer a pena. Mas e se for a estrada ruim? Teria que existir alguma coisa muito boa no final dessa estrada para valer a pena tanto sofrimento. Ou por que continuar? A gente não precisa de um sentido para fazer alguma coisa se essa coisa gera prazer. A gente precisa de sentido para fazer alguma coisa se essa coisa gera Que ele- sofrimento. Cara,
que ele conceitua? Qual que é o significado pra ele de caralho? De sentido. Eu acho que ele não vai traduzir isso de nenhuma forma. Porque prazer é um sentido, tá ligado? Ah, Eu ia comentar aqui, o cara tá defendendo hedonismo aqui, Herol, tá? foda-se, é Tá isso. defendendo hedonismo na caruda mesmo, tá? A gente precisa de sentido para fazer alguma coisa se essa coisa gera sofrimento. Então a pergunta que realmente importa não é qual o sentido da vida, e sim qual o sentido do sofrimento. O problema dessa pergunta é a resposta. A resposta talvez não seja tão encorajante. Cara, ele vai falar de sofrimento. O cara definiu vida como sofrimento, muito foda, velho. Então, budismo. Mas ele vai falar sobre. Ele vai falar de sofrimento. É isso aí que eu tô perguntando. Isso aí que eu tô muito preocupado, tá? Tô muito Ele não fala de preocupado. budismo. Eu tenho Sofrimento vai ser qualquer esforço que você tiver que fazer na vida? No tenho certeza que budismo, não, no budismo, ele não fala de qualquer. budismo. No budismo, a vida humana ela é a mais proeminente para atingir para Nirvana. Aí o mundo está sempre a dissuadir-nos, porque nós temos. Na verdade, o budismo já diz que várias mentes, mas uma delas é justamente ter a consciência da consciência, metaconsciência. Você sabe que pensa, sabe que existe. O cachorro não sabe que ele há de morrer, sabe? Só sabe que ele não quer morrer, como reage a várias coisas. Mas nós temos a ideia, sim, de que temos uma data limite, sabe? Ele vai falar de Schopenhauer. Xiii. Quem? Chapa House? Chapa House, mano. Schopenhauer. Beijo, Schopenhauer. Faz muito tempo que eu não falo com você. Schopenhauer, mano. Tem resposta. É parte 3, tá ligado? Imagina. Seu sonho é estudar inglês no exterior? Então não pule esse vídeo. Nossa, que é de Começou bom, com meu a bolsa Deus. mundial. Que isso? Não foram poucas as doutrinas, escolas filosóficas e religiões que buscaram algum tipo de sentido para o sofrimento. Ali, ó. E talvez tenha sido da falta de respostas Por que ele não colocou. Ele não colocou uma suástica? um tipo de sentido Não, para o peraí. sofrimento. E talvez Viado, tenha que sido suástica. da falta de respostas satisfatórias que surgiu o antinatalismo. Falta de respostas. Antinatalismo? Não, ele mandou um talvez tenha sido a falta de respostas boas, mas não. Nem todas essas filosofias têm respostas boas. A galera só não. A galera talvez não tenha. Mas é assim, né? Não, eu vi que salto lógico da porra. E o antinatalismo existe, tá? É um pensamento que existe. Porque vamos dizer assim, no âmbito libertário, ele é um take muito importante. Eu não tô nem brincando. Porque no libertarianismo tem o lance de ser tudo voluntário. Uhum, Tudo tem que ser voluntário. Nascer não é voluntário. de fato. E aí? E aí, cadê? É difícil, tá? Difícil, pô. Enfim. Uma posição filosófica que defende que o nascimento tem valor negativo e que a procriação é um ato imoral. Eu não tenho como não cortar minha voz, cara. Meu microfone tá simplesmente fazendo isso toda hora, gente. Desculpa. Acontece. E é foda que é só na live, tá ligado? Na cal tá normal. Não sei que é do OBS. Eu não sei o que é, não sei o que tá acontecendo. Peço desculpa. Eu peço desculpas, se eu falar assim, porque senão não pega. Compra outro. Mas na live, a live que tá travando, Baixa outro OBS. outro OBS? Se vira. Que isso? Enfim, vou ter que ajeitar isso de alguma forma. Por uma variedade infindável de motivos, normalmente focados na relação entre o prazer e a dor da existência. A gente encontra traços desse tipo de pensamento pelo menos desde a Grécia Antiga, tendo passado também pelos budistas, cristãos, Schopenhauer, Machado de Assis e Queen, mas foi só recentemente que o termo mais em si basic. foi cunhado, provavelmente pelo escritor Théophile de Giraud, que coincidentemente ou não parece uma mistura de todos os membros do Radiohead em uma pessoa só. Segundo os antinatalistas, ter um filho biológico é um ato egocêntrico, porque ninguém faz isso pensando no bem do filho, mas sim no próprio bem. Aceitação social, continuação da linhagem familiar, uma espécie de extensão do próprio ser, a criação de um propósito de vida, ou até mesmo só para não se arrepender mais tarde.
Se a gente imagina qualquer tipo de altruísmo na ideia de ter um filho, não existe nenhum argumento bom o suficiente para que esse filho não seja adotado, principalmente num mundo com mais Quê? O quê? imagina custo de vida ou até mesmo só para não se arrepender mais tarde. Se a gente imagina qualquer tipo de altruísmo na ideia de ter um filho, não existe nenhum argumento bom o suficiente para que esse filho não seja adotado. Nascer errado, o cara é pró adoção, muito foda. Isso parece muito o pensamento de Solo Leveling, cara. Um vídeo pró Eu adoção. tô sem. Eu tô sem palavras, cara. O cara fazendo um vídeo pró adoção e xingando todo mundo que quer fazer um nheco-nheco. Filho aí, né? A Palavras, prole cara. no mundo. Como assim, cara? Não pegou o microfone. Olha que desgraça de live. Eu te odeio, OBS. Principalmente num mundo com mais de 150 milhões de órfãos. E se por acaso parece que o objetivo dessa filosofia é a extinção da espécie humana, é bom que fique claro que realmente é esse o objetivo. Obviamente de uma maneira indolor, pela simples abstenção de procriação. Uma defesa famosa dos antinatalistas é o quadrante de Banneter, que mostra a Verdade. assimetria entre as coisas boas e as coisas ruins. Na coluna A, o ser existe e na B, o ser não existe. Na coluna A, a presença de dor é algo ruim. Errado. Pronto, acabou. Próximo. Essa planilha do Benater, ela é completamente hedonista. Dá pra sentir isso aí mesmo. Ela é claramente hedonista. Todos que refutam isso aí é porque ela é hedonista. Tipo, prazer é bom, sofrer é ruim. Bom, acabou. Próximo. Não. Tabela banal pra caralho, hein? Uma tabela que. Tem que ver o estudo disso aí, né? Porque a tabela em si é bem foda-se. Mas a tabela eles usam bastante mesmo. Eles usam bastante. Não, mas usam a tabela porque tem um estudo por trás, né? Não é só usar a tabela por usar a tabela, porra. Claro, pô. Então, E a o cara presença tá de jogando a prazer tabela é na sua algo cara e bom. foda-se. Simples, um valor negativo e um positivo, então eles se anulam e o saldo é zero. Na coluna B, a ausência de dor é algo bom e a ausência de prazer não é algo ruim. Por que não é ruim? Porque a ausência de prazer só é ruim para alguém que já existe. É só pensar em quão preocupado a gente está com a ausência de prazer em Marte. Ao mesmo tempo que continua sendo bom o fato de que não exista sofrimento lá. Nesse caso, Cara, esse vídeo tá me deixando muito triste, cara. Nossa, eu tô. Tá me deixando muito afobado esse vídeo, cara. Tá me deixando muito afobado, cara. Quem disse? Ele tá sendo contra. Ele tá sendo contra tudo que eu acredito. Tudo. Pior que presença de algo ruim, de dor não é necessariamente algo ruim. Ele tá sendo contra tudo que eu acredito, cara. Que ódio! Ele não tá nem estabelecendo se ter. Ele falou no início assim, qual é o sentido de sofrimento. Ele não deu o que é sentido e não deu o que é sofrimento. Ele tá só continuando o argumento dele. E foda-se, é isso. Mais que certo. Vender curso assim mesmo. O resto é tudo no curso dele. Mano, esse vídeo foi pra mim, cara. Om tareta sorra, om tareta Mas eu sorra. queria ouvir esse último coisa que ele falou. Que ele falou assim, é bom pra gente, é bom que não tenha. Como é que fala? A gente não liga que não tem prazer em Marte, mas a gente gosta de não ter sofrimento em Marte, porque a gente não liga também. pensar em quão preocupado a gente está com a ausência de prazer em Marte, ao mesmo tempo que continua sendo bom o fato de que não exista sofrimento lá. Nesse quê? caso, um valor é Por quê? Por que é bom que não positivo tem e um sofrimento em valor é Marte? nulo, Foda-se, completamente. fazendo o saldo ser positivo. Comparando as duas colunas, existe uma assimetria e a conclusão é de que seria melhor nunca ter existido, que é mais ou menos o nome do livro de Banneter, Better Never to Have Been.
É bom deixar claro que ele não argumenta em favor de acabar com a própria vida ou com a vida dos outros. Persona! Ele não diz que a vida necessariamente não vale a pena ser vivida, mas simplesmente que existe muito mais sofrimento do que prazer entre os seres sencientes, humanos ou não. Exato! Ele argumenta que, galera, a gente tem muito menos prazer do que sofrimento. Uau! Uau! Logo não vale viver? Ah, Esse Foda. argumento aí pra mim é... Eu já entendi. meio adolescente, né? Não é adolescente não. É madridista, o cara torce pro Real Madrid, pô. Porra, tá aí! Se não ganhou, é o pior ano do Real Madrid. Pior de todos. Nossa, o Real Madrid não ganhou nada esse ano. Igual Esse o ano é um Flamengo, lixo. pô. Esse ano é um lixo. O Real Madrid não ganhou nada esse ano. Foi o ano mais desastroso do Real Madrid. Um ano horrível, horrendo. Segundo lugar, vice. Não, é impossível. Horrível. Eu nunca mais visto a camisa. É isso que eu tô vendo. É isso que eu estou vendo. Eu estou vendo isso aqui na minha frente, pô. Não aceito o Real Madrid cair nas oitavas de final. Não aceito. Ui. Eu não aceito. Ué, eu vou chorar. Caraca, eu lembrei agora. Ó, isso é sério. Bayern de Munique. Bayern de Munique, que tem 35 títulos nacionais. O 30º, ou algo assim, né? Não era o 30º, não. Era o 20º. Tava sendo disputado com o Schalke 04. O Schalke tava ganhando. Outro jogo, sabe? Jogo paralelo. Aí, tipo, a notícia tava dizendo que o Bayern tava perdendo o campeonato. Aí você olhar na arquibancada, gente chorando. Cara, boy, sério. Desculpa quantificar o sofrimento dos outros, mas meu Deus! Meu O objetivo é a conquista! Obrigado pelo follow. O time tem 20 títulos, hoje tem 35. Começa a chorar porque perdeu um. E não perdeu, vale dizer, o Schalke não ganhou, o Schalke empatou. Cara. É isso aqui. É isso aqui pra mim, é isso aqui. Não Não. foi falar, não. E que, Foi no geral, Eu voltei agora porque eu tava fazendo comida, foi mal. de boa. De boa. seria melhor que prazer entre os seres sencientes, humanos ou não, e que no geral seria melhor nunca ter existido. É bem normal que essa posição encontre uma reação Refutou Dark Souls aí, não sei se vocês perceberam, tá? Caralho! O cara perdeu, o cara refutou Dark Souls aí. Eu não sei se vocês perceberam, mas o melhor jogo de todos é aquele que dá prazer a todo minuto. É, realmente. É o Bubble Gum, sabe? Você fica... É o Candy Crush. Não, sabe aqueles anúncios? Que o jogo, tipo, a coisa mais fácil do mundo é flecha no otáriozinho dançante. Aí você vai lá e fica mexendo na flecha pra ter mais flechas. Esse sim é o jogo 10. Tá. Katamari? Esse, se você acha Katamari fácil, amiga, porque você não jogou, viu? Beijão. Pior que esse vídeo tá sendo muito antes do Dark Souls mesmo, caralho. Completamente anti Dark Souls, pô. Anti-Dark Souls. das pessoas, tipo, niilista, vagabundo do diabo. Que essa posição encontre uma reação das pessoas, tipo, niilista, vagabundo do diabo. E também não precisa de uma busca muito aprofundada Não chamei de niilista, chamei de hedonista mesmo. Fica à vontade. para ver que boa parte dos defensores do antinatalismo claramente tem um nível significativamente alto de depressão ou alguma coisa parecida, mas não importa muito qual a personalidade deles, se parecem que saíram de uma banda indie dos anos 90, se moram no porão da casa da mãe. O que importa são os argumentos, e se os argumentos fazem sentido, a gente precisa conversar. Se os argumentos fazem sentido... Vídeo Todo Mundo é Ateu, publicado por Epifania Experiência, em 2022. É só isso, né? Nunca pergunte a uma mulher a sua idade, nunca pergunte a um homem o seu salário, nunca pergunte o que o Epifania estava fazendo em 2022. Tá honestamente sobre isso, mas parece que nesse caso o meme é válido. A gente não tá pronto para essa conversa. Por isso a gente vai usar uma autoridade da depressão mais hypada, Schopenhauer, para trazer um pouquinho de credibilidade e malandragem ao debate. Ele faz uma pergunta simples. Se as crianças fossem trazidas ao mundo apenas por um ato de razão pura, a raça humana continuaria a existir?
Não preferiria um homem ter tanta empatia com a geração vindoura a ponto de poupá-la do fardo da existência, ou pelo Não. menos não assumir a responsabilidade de impor esse fardo a sangue frio? Não, Não. 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 Porque claramente sofrer não é ruim. Ponto. O problema principal tá na razão pura. É muito difícil analisar e questionar racionalmente uma coisa tão diretamente ligada aos nossos instintos e emoções mais primitivas quanto a reprodução, e mais, o valor da nossa própria existência, e mais, o valor da existência de toda essa espécie iluminada, perfeita e que acredita ser o centro do universo. Pois é, a gente já sabe, ou pelo menos deveria saber, que não é o centro de nada, mas mesmo assim ainda sente e age como se fosse. Que crítica social do nada é essa, cara? Irado. Curti. Beleza, pô, beleza. A gente não é o centro de nada e tal. E continua agindo como se fosse. Uau, que inteligente pra Inteligente, caralho, cara. viu, Ei, opinião difícil, hein? Opinião obscura. Eu não Toma precisei cuidado. pagar. Eu não precisei pagar pra ter ela. Caraca, cara. Toma cuidado, vai ser caçado na rua com isso. Do nada, assim, a minha carteira vai estar com um saldo negativo agora com essa, pô. Porque eu com certeza tinha que pagar pra ter uma informação dessa. Um take desse. Um take desse tem que ser iluminado. É só pensar no que a gente faria se uma espécie de animal estivesse ameaçando fortemente a nossa existência. Que já aconteceu. A gente faria o possível para extinguir essa espécie da face da Terra, mas enquanto a gente ameaça a existência de todas as espécies do planeta, já tendo levado várias delas à extinção, encaminhando várias outras ao mesmo fim, a gente continua agindo como os reis do mundo que aqui estão para salvar o planeta dos estragos causados por nós mesmos. Existe a conscientização, existe pessoa tentando reverter isso, existe pessoa tentando É uma, salvar. é uma generalização muito pobre, tá? Mas isso aí não cabe só à Epifania, cabe a muitas pessoas que fazem essa generalização. Tipo, vamos fazer a consciência, vamos fazer o correto, é preciso de nós. Depende de nós, desculpa. Depende de nós. É aquela música. Mas não quer dizer que não haja pessoas assim. Pessoas escrotas hão de existir sempre. O Estado tá aí. Tá, pô, começa, né? Não pode ter a chance, né? Não pode ter a chance. Levantou, cortei. Mas o argumento ele cai por terra de exclusivamente estar espantalificando, né? Estigmatizando a raça humana. Em dizer que ela tá extinguindo outros seres e, ao mesmo tempo, impedindo erros de ocorrerem, agravarem, na verdade, por nós já termos cometido esses erros, né? Os erros aumentarem. Mas se você for por esse lado, inúmeras formigas também fizeram isso. Inúmeras pragas fizeram isso, sabe? A vespa africana que chegou em regiões sul-americanas e dizimou as regiões. E não necessariamente foi por extraviação náutica, tá? Não foi necessariamente. Também tem bons exemplos dos ratos gigantes do Irã. Não sei se vocês conhecem, né? Mas tem rato do tamanho de um PC, assim, no Irã. Eles são completamente pragas. O governo pede para que as pessoas comprem espingardas e matem-nos. Não foi ninguém que trouxe, apareceu por lá. E eles também estão dizimando muitas espécies, sabe? Não é só o ser humano que tem essa ação fúnebre. Acontece que nós temos consciência. Mas algumas pessoas não têm consciência. Entende? Parece que existe uma gigante barreira emocional que faz com que o antinatalismo seja um tabu tão grande que normalmente não entra sequer em debate e é ridicularizado ou visto como piada. Mas essa piada tem se popularizado cada vez mais, obviamente, especialmente entre pessoas que estão sofrendo e não encontraram nenhum sentido no próprio sofrimento. E provavelmente pessoas que realmente queriam ter encontrado algum sentido, porque para chegar tão longe assim, num cantinho perdido da filosofia, só procurando bastante. Agora, pode ser que as premissas dessa filosofia... Cara, mas aí
Ele tá assumindo muito isso. Ele tá assumindo que a depressão, muitas das vezes, vai levar você ao antinatalismo. Sendo que quando a pessoa tá depressiva, ela tá falando muito mais consigo. Uma pessoa depressiva e depressão são coisas diferentes, né? Eu sei. Ele mesmo falou pra não utilizar esse tipo de argumento. Que é pra usar o argumento que tem base, não a pessoa que tá dando. Cara, eu não acho que isso é condizente mesmo. Não acho que é condizente. Ele tá colocando. Ele tá imputando um argumento que não cabe. Não é, não é da turma. Não é, pô. O antinatalismo, ele necessariamente precisa ser de pessoas que estão passando por misantropia? Talvez. Mas não é a misantropia que faz o antinatalismo crescer. O antinatalismo não é necessariamente dos misantrópicos. Os misantrópicos têm outras coisas pra comentar. Como o cérebro de Boltzmann. Que o mundo não importa, sabe? Existir o mundo não importa. E tipo, eu solipsismo. Só existe eu nesse mundo, acabou. Tal. Isso aí são coisas que invadem a pessoa. Aí sim você tá falando de uma coisa estritamente misantrópica. Agora, de natalismo, tem muitas pessoas racistas, por exemplo, que são antinatalistas de raças, entre aspas, inferiores. Isso também é uma espécie de antinatalismo. Específico. Eu não quero que eslavos reproduzam. Não seria antinatalismo? Seria. Uhum. Eu só queria dizer que, totalmente off-topic aqui, que depois de ver Bunny Deads, deu vontade de ser padastro. Ah, Tenham erros, falhas e até que ela seja totalmente inválida, mas ignorar o que eles dizem totalmente não vai prevenir que ela se espalhe nem ajudar quem precisa de ajuda. É inegável que existe muito sofrimento no mundo, e mesmo depois de sabe-se lá quantas religiões, escolas filosóficas e doutrinas, a gente ainda continua tendo que sentar sozinho num quarto e chegar a uma própria conclusão sobre qual o sentido do nosso sofrimento. você quer ajuda, cara? Pra valorizar Você tá mal o aí, cara? Você tá mal aí? prazer. Fazer isso enquanto suporta esse sofrimento. Uma das heranças do aristotelismo é a ideia de que o ser humano é um animal racional, sendo que obviamente seria mais legal se ele tivesse definido como um animal top, mas tudo bem. A definição aristotélica vem do fato de que a racionalidade seria o nosso diferencial em relação aos outros animais, que são irracionais, e seria isso que nos faria, entre aspas, superiores a todos eles. Agora, tanto essa divisão entre animais racionais e irracionais, quanto a ideia de superioridade são bem questionáveis, mas servem ao propósito aqui, que é a diferença entre como a gente lida com o sofrimento e como o resto dos animais lida com o sofrimento. Quando um lobo quebra a pata, ele sente a dor do momento, exatamente como acontece quando um ser humano quebra a perna. A diferença é que o lobo não fica pensando: ah, velho, aí você me fode, né? Eu tenho que buscar comida amanhã. Como eu vou correr atrás de comida com essa pata toda arregaçada aqui? O ser humano vê as coisas de um jeito um pouco mais complexo. Além da dor que a gente está sentindo no presente, a gente carrega as desgraças do passado e tem a consciência do sofrimento de amanhã. Nessa conta, o lobo sofre menos, foco total no presente. Mas também nessa conta, o lobo tem bem mais chance de morrer. A gente usa os erros e os acertos do passado para sobreviver no presente e raciocina sobre os desdobramentos futuros para prevenir estragos maiores. Mas isso também cria um estranho superpoder que só o animal top tem: sofrer mais pelo futuro do que pelo presente, mesmo que o sofrimento do presente seja agudo. Isso aí se chama ansiedade. Tá? Isso vale pro prazer também, não? Isso aí é ansiedade, tá bem? E não tem muito a ver com o sentido da vida, tá? Mas ele já tá em outro tópico, né? Como lidar com o sofrimento. Eu quero ser um lobo. Au! Aquele vídeo lá do lobisomem. Um lobo sempre cuida disso, loba. Au! É, lobo, sempre cuida de sua loba.
Baby, I'm hunting you tonight. Hunting down in China. Just like animals, Animals. animals, yeah. Vamos lá. Mas é quando o sofrimento se torna constante, quando não é um caso isolado de uma perna quebrada, quando parece inacabável que realmente surge a necessidade de atribuir um significado a ele. É como se existisse uma luta interna, a consciência do sofrimento de amanhã de um lado e a esperança do outro. A consciência do sofrimento de amanhã é maior, mais forte, mais rápida, mais agressiva, e a esperança é maleável, resistente e principalmente muito brilhante. Ela não é muito boa em soco e chute, mas aguenta muita porrada. As duas usam a lembrança do passado como podem. A consciência dos sofrimentos de amanhã usa as desgraças do passado como energia para soltar laser pela boca. A esperança usa as coisas boas do passado para brilhar um pouco mais. O problema é que quando ela apanha muito, ela vai encolhendo até ficar minúscula, invisível a olho nu, até que o brilho suma e tudo fique escuro. Esse escuro Até isso? Que isso, pô? Que até isso? Que até isso? Isso aí é uma conclusão sua, tá? Qual lobo você mais alimenta, né? Toda aquela coisa. Nunca assisti um bonito. Kaiba. Never so sad or hard, always sad. Tá vendo aí, ó? Na própria opening. Wish for... Meu interior aí, ó. Meu interior, o cara tá de boa, aí do nada o interior vai lá e dá um socão assim. Aí, meu irmão, perdeu pro time da Série C, hein? Em casa. Aí, rebaixado, hein? Pá! Não para, por favor. Um ano inteiro, hein? Um ano inteiro, um ano inteiro. Pá, aí não tem garantia que vai subir ano que vem, não, né? Não. escuro é terrível. É o que a gente chama de desesperança, e desesperança é o pior sentimento do mundo. A gente não aguenta muito tempo sentindo o pior sentimento do mundo. Então a esperança usa o superpoder da irracionalidade do instinto de sobrevivência, fazendo com que ela triplique de tamanho e brilhe 10 vezes mais. Música do Mas isso Ryu? tem um preço. Gasta muita energia e quanto mais é usado, Não, é do menos Gaio, tempo Gaio. dura. Parece inacreditável, mas é mais ou menos assim que a gente Illy. suporta o sofrimento. Essa parte não foi ruim, não. Beleza, sejamos bem claros porque a gente tem que separar bem as coisas. Existem os sofrimentos da vida e a vida de sofrimento. Os sofrimentos da vida são aqueles que acontecem em níveis diferentes na vida de qualquer pessoa e que podem ser aliviados, remediados, tratados de alguma forma ou outra, em algum nível ou outro. Então, se existe alguma coisa que você pode fazer para aliviar o seu sofrimento, faça. Se existe alguma coisa que você pode fazer para sua vida ser melhor, faça. Talvez isso signifique começar a se exercitar, comer melhor, pegar sol e morar em outra cidade, sair do Twitter, encostar em pessoas novas sem roupa, escovar os dentes, coisas simples, pelo menos na teoria. Talvez isso signifique procurar um psiquiatra, tomar um remédio temporário ou não temporário. Talvez signifique encarar um trauma, terminar um relacionamento, enfrentar uma batalha contra alguma doença, coisas. Mano, Isso, seu merda. Vai lá jogar Dark Souls de magia, seu merda. cara, ainda falta 8 minutos? Quê? Ainda falta 7 minutos? 8 minutos, quase. Não, 7 minutos. Que isso? Ó, foi até mais rápido do que antes. Que isso, pô? Ainda faltam 7 minutos, cara. Que ele vai dizer? Ele não tá só metendo a conclusão aqui, tipo, complexas, É, pra mas mim que parece podem bem ser necessárias. conclusivo, sim. Não É existe isso. vida sem os seus sofrimentos, e não é como se sofrimentos mundanos não fossem coisas sérias, mas parafraseando Voltaire, cada um precisa cultivar o seu próprio jardim, só que com ferramentas diferentes, em solos diferentes. Existe um autocuidado que só cada um pode fazer por si, e que nunca é fácil. Não existe uma panaceia, não existe milagre, não existe jejum de dopamina, nem a próxima Não existe milagre, é foda, hein? moda de Do nada, alimentar. meteu essa assim. Não existe milagre, foi gratuitaço ali. Jogou assim, foda-se. Tava mandando um emoji assim, sabe, de coração, e do nada tu mandou uma águia, assim, né? Do nada. Existe um trabalho constante e necessário. Pronto? Então tá. Agora, e a vida de sofrimento? São os casos extremos. Extrema fome, falta de sanidade. E ser botafoguense? Me diz aí. Me diz Isso aí aí.
Porra, perdeu pro Flamengo, mano. Como apoiar o fogão, vai. Vai, fala aí, fala aí. Saneamento básico, abuso familiar, doenças crônicas e degenerativas, condições precárias de trabalho. Não tem nem como fingir que tá tudo bem quando você conta as horas pra dormir e torce pra não Como é torcer por Vitória? Como É é torcer triste. por Vitória, cara? É Caralho. triste, é triste. acordar. Parece que todos os dias o sofrimento precede a percepção da existência. Mas eu queria dizer uma coisa, tá? Isso aqui é uma romantização do sofrimento, tá bem? Como eu falei de não querer quantificar o sofrimento dos outros, mas pessoas que vivem nessas condições aqui, elas podem ter o mesmo nível de sofrência de uma pessoa que não vive isso, que vive o oposto, sabe? Elas podem ter o mesmo nível de felicidade também, né? Como o mesmo nível de felicidade. Mas isso tá já muito bem escrito por Agostinho na Patrística, sabe? Uma obra que falou muito sobre isso foi Eide, e também o último que eu assisti. Eu ainda tô vendo. Caramba, eu tenho que terminar, tô no 36. E Perini, Gabizo. Né? O Perini Monogatari. Mas Perini, cara. bem legal, bem legal. Tem episódios muito bons, assim. Mas o que eu ia mencionar era o Flanders no Inu. Flanders no Inu, o anime, tá? O filme eu não defendo, não. O anime de Flanders no Inu tem um episódio muito bom. E, tipo, eles demoram 6 horas pra dar o leite da cidade, assim, sabe? 6 horas. E quando chega na casa do outro, assim, o cara completamente puto, irritado, complexado, e botou a culpa neles. Sabe? Aí o menino, poxa, vovô, esse cara levantasse todo dia e passasse 6 horas carregando leite e chegasse um maluco, simplesmente metesse essa coisa aí, a culpa é de vocês. E aí, vô? E aí? Aí o avô, meu filho, tem que agradecer que você não tem a dor de cabeça desse cara. Que não pode confiar em ninguém, que todo mundo quer tomar o hectare dele. O filho dele só quer se aproveitar da herança dele. A mulher dele não o ama. Você sabe o quão difícil é a vida dele? Tá ótimo, pô. Tu leva a reclamação e esquece. Você vai mudar? Você vai deixar de trazer leite? Não. E aí? Não esquece com isso, pô. Deixa o cara lá sofrendo nas coisas dele. Ele que se lide. A gente lida com isso aqui e acabou. É muito interessante, né? Claro que eu fiz da forma mais coloquial possível, mas vocês devem ter entendido se o meu microfone não cortou tudo, né? Mas Não, entendi sim, como é. mas tá aí no comentário, né? Tipo, ó, o cara que tá no high place da cidade, ele é um dos caras mais ricos da cidade, um dos mais notoriamente conhecidos. Ele tem um sofrimento agudo. Enquanto o cara que tá 6 horas pra distribuir um leite, ganhar trocado pra poder comprar queijo e pão, ele tá ele tá sofrendo muito, numa condição completamente precária, mas ele não tá preocupado com isso. Porque a forma como ele enxerga a vida é diferente. O enxergar a vida que faz a mudança, tá? Eu acho que isso aqui é um bom exemplo de uma pessoa que tangencialmente pode sofrer, tá? Mas um cara com a camisa do Botafogo, amigo, representa muito melhor também. Eu com a camisa do Vasco aqui, gente. Vocês sabem quantos são o Vasco? Ah, porque Deus odeia o Vasco! Esse vídeo é perfeito, tá? Ai, ai. Como fingir que tá tudo bem quando você conta as horas pra dormir e torce pra não acordar. Parece que todos os dias o sofrimento precede a percepção da existência. Quando é inevitável, constante e aparentemente interminável, o sofrimento não nos deixa ser racionais. É como se você estivesse em alto mar, congelando, sob uma tempestade absurda e agarrado em uma boia. O frio é insuportável, a imensidão do oceano é assustadora e a tempestade é caótica. Que é isso? A gente segura a boia o quanto pode, enquanto pode, qualquer coisa que nos mantenha à deriva até que alguma coisa aconteça. Mas não é uma pessoa que está perdida nesse oceano. Não são 2, nem 3. São milhões. E, estranhamente, é isso que faz com que as coisas tenham um pouco mais de sentido. O simples fato de ter uma mão para segurar no momento de maior sofrimento alivia, ressignifica, muda completamente a situação. A possibilidade de poder descansar nos braços de alguém quando a força acaba enquanto essa pessoa segura a boia, repara o cansaço da existência. E a ideia de que pouco a pouco, de mão em mão, existe um jeito de nadar em conjunto até a margem, é o que justifica continuar. E se a primeira The Horizon foi muito melhor que isso aí. coisa que você pensou foi que você não tem nenhuma mão pra segurar,
É justamente esse o ponto. Seja essa mão. Qual é a única coisa, então, que nunca deixa de fazer sentido, mesmo diante da insignificância que o sofrimento impõe? Aliviar o sofrimento dos outros, fazer daqui um lugar melhor, ser uma pessoa boa. Qualquer coisa que ajude as pessoas a lidar com o próprio sofrimento. Isso vai e vem, é tanto para eles quanto para si próprio. Você oferece conforto e recebe de volta algum tipo de significado. De novo, Eu não concordo com isso aqui, porque ele tá claramente defendendo dependência emocional no próximo, tá? Não acho certo, não acho certo. A humanidade claramente se construiu muito por casais, obviamente. Mas não quer dizer que o mundo seja com plenitude apoiado ao próximo. Porque você, ao não saber de como vai ser a reação, né, dessa outra pessoa, faz com que você tenha uma dependência emocional muito grande. Você não vai exaurir a sua ansiedade por isso. Na verdade, você pode tanto colocar essas necessidades e pontes para que essa pessoa resolva para você, que você também transmite a ansiedade. E você começa a ficar complexando como aquela pessoa vai reagir com as suas inseguranças. E que não deveria. Né? Você está colocando no peso de alguém, não deveria. A pessoa não tem que arcar com a sua vida. Você que tem que arcar com ela. Claro que é bom ter um apoio, eu defendo o casal, gente, não sou contra, mas eu estou comentando de... Olha como construiu isso, sabe? Ah, tem muitas pessoas que estão com você. Não foi isso. Você pode se apoiar em outra pessoa, você pode germinar, você planta e você colhe o que você plantou, né? Que é isso? Não sejam interdependentes de outras pessoas não, tá? E menos materialismo pros jovens. Ok? Acho que é só a execução do argumento dele que foi meio errada. Não entenderam muito bem, eu tô achando esse vídeo meio vago, tá ligado? Tá indo pra uns pontos Com a palavra. e vindo e voltando pra uns pontos aleatórios. Schopenhauer. A convicção de que o mundo e, consequentemente, o homem são tais que não deveriam existir é de fato algo que deve nos encher de indulgência uns pelos outros. O que se poderia esperar de seres colocados em uma situação assim? Penso às vezes que a maneira mais convincente dos homens se cumprimentarem não deveria ser Monsieur, Senhor, mas companheiro de sofrimentos, Soci malorum, compagnon de misère, por mais Ele tá sempre... É porque Schopenhauer nasceu na época, né, pô? Mas se ele tivesse na Vila Belmiro, no Santos, cara. Aí sim, pô. Ei, sofredor, epa! Tamo junto aqui, pô. Imagina aí, pô. Pai, eu sonhei, pai. Eu sonhei com a vitória. Eu sonhei com a vitória hoje, pai. Aí o time erra o pênalti. Vai tomar no cu, tá ligado? Ele só não sabe, pô. É, sofredor, tamo junto, pô. mais estranho que isto soe, a expressão corresponde à natureza da situação. Faz com que vejamos o próximo sob a luz correta e lembra a necessidade da tolerância, da paciência, da indulgência, do amor. Você... Acaba de começar, né? Aham. Só continua. Pô. É do Marco esse vídeo aí? Uhum. Alexa, quem é o maior Eles publicitário só quis do Brasil? fazer um vídeo sobre o Washington Schopenhauer. Oliveto é o maior Só publicitário do acabou ficando Brasil. meio vago mesmo, sem... Sendo realista, o antinatalismo é uma ideia que funciona mais como uma posição filosófica que representa o terror humano perante o terror humano do que uma ideia que tem alguma chance de ser posta em prática. E pensando bem, se fosse posta só parcialmente em prática, pioraria muito as coisas, porque se só as pessoas mais empáticas e conscientes decidissem abraçar a ideia, sobraria só o pior tipo de pessoa procriando, o que aumentaria o sofrimento do mundo. Mas quando uma medida extrema desse nível parece fazer algum sentido, Aí, cara, que salto lógico da porra. Pessoas más geram pessoas más. Que geram pessoas más. Que geram pessoas más. Que geram pessoas más. É isso mesmo, é isso. a gente realmente precisa reavaliar as coisas por aqui. No fim, sobram 2 recados. Quando tudo estiver dando certo na sua vida, é fácil perder um pouco da empatia, da humanidade, da perspectiva de que diferentes condições trazem diferentes dificuldades, de que personalidades diferentes têm limitações diferentes. Você tem muita sorte de estar em terra firme enquanto tem tanta gente sofrendo em alto mar. E a palavra é essa, sorte. Não se esqueça disso. Então, quando tudo E não se esqueça que não existe milagre, tá? Tem essa estiver aí dando também. certo, lembre-se de que tudo tá dando errado pra muita gente que não Esquece aí, pô. Que teve merda. a mesma sorte.
e você definitivamente não precisa, talvez nem deva concordar com a extinção da espécie. Mas se você não consegue pelo menos entender como alguém pode concluir que isso seria preferível à existência, talvez esse seja um bom ponto de partida. Agora, Eu não gostei de como ele construiu esse argumento, mas eu acho que foi o take de, se você tá sofrendo, veja que tem pessoas, sempre pensa que tem alguém sofrendo mais que você. Mas ele não tá nem comentando que a pessoa que está nessa condição está sofrendo. Ele não acredita que viver é sofrer. Ele acredita que existe uma específica ala de seres humanos, esses com depressão, que estão sofrendo, sabe? Ele não sabe o que é sofrer de verdade. Esse cara é madridista, pô, é Real Madrid, pô, tô falando. Vamos lá, continua. quando tudo estiver Afinal, dando ele vai vender o errado, curso dele, você sabe. ajude Né? alguém. Tô ligado. Ajudar um outro companheiro de sofrimento nunca deixa de fazer sentido, nunca perde o valor e, de um certo modo, dá algum sentido ao seu próprio sofrimento. Provavelmente não sentido suficiente para que você fique radiante, mas Olha, dependência emocional. suficiente para suportar enquanto as coisas parecem insuportáveis, ao mesmo tempo em que faz com que elas sejam mais suportáveis. Não é fácil, não é justo, não é necessário, não é divino, não tem Olha o soco. Do nada aí, ó, o soco. Do nada. explicação, é o que é. Mas se a gente vai seguir em frente enquanto ainda é possível, não vale a pena perder muito tempo piorando isso. O único objetivo agora é um futuro livre de qualquer tipo de sofrimento extremo. De verdade, qualquer tipo de sofrimento extremo. E se existe alguma possibilidade disso dar certo, a gente precisa justamente das pessoas que sofrem hoje em dia, ou que já sofreram muito algum dia. Porque só quem conhece os terrores do alto mar tem a determinação e o empenho necessários para construir o navio que vai tirar todas as pessoas de lá. Até que não sobre mais ninguém. Vai lá no Google Vai ver fazer bio Vinland de Saga, barco. né? Metáfora agora. Se tudo der certo com os desdobramentos da nanobiotecnologia e a manipulação na matéria em níveis atômicos, moleculares e supramoleculares, com a engenharia genética e uma mãozinha da inteligência artificial, além da gente não começar uma guerra nuclear e biológica nesse meio tempo, aí sim, finalmente, Cara, vai deu um ficar salto tudo bem. ali. Peraí. É a irracionalidade da esperança brilhando de novo? O quê? Por que a nanotecnologia e a supratecnologia é louco. o motivo de tudo ficar bem? Por quê? É, porque é o estudo da gente que não vai deixar o futuro ser ruim, etc. Max. Não é, né? É o que ele mandou, né? O que ele É o que. acredita. Max, por favor. O que ele mandou mais foi os conexos. Pô, Max, o cara forçou muito agora, colocou Ah, muito mas O cara botou muito na mão dos engenheiros da natureza. é o que ele acredita, né? Não, ele não acredita. Ele tem certeza. Ele já falou isso no Verdade. vídeo anterior, você sabe. Ele não acredita, ele tem convicção. Esse cara tomou um fora de uma mira e tá assim. Tadinho, mano. Caraca. Mas lembrem-se que não importa se ele tá no porão da mãe, o que importa é o argumento. Exato. Mas é a pergunta que não quer calar. O vídeo do ateísmo ou esse? Qual o pior? Ou do ateísmo, com certeza. Não, com certeza todo mundo é ateu, com certeza. É. Esse aqui, a terceira parte é até bonita, achei, gostei. É de boa. Tá, agora olha só esse Schopenhauer, olha essa Opa! carinha, que coisa mais linda. Não dá vontade de fazer um curso de filosofia? Parou. Parou. É o tal do Schopenhauer, né? É o tal da propaganda, né, cara? Quem não... Deixa o cara, pô. É o dele, né, mano? Não, isso aí eu não vou, eu não vou dar propaganda pra ele aqui não, hein, tá Ó, louco? ó, esse cara tem 1 milhão de inscritos. Não faz diferença nenhuma se passar aqui. Tá bom, tá bom. Nada. Nada. Olha, esse vídeo aqui eu daria um 3. Do nada, assim, se tivesse o My YouTube lixo, daria 3. Uma YouTube lixo daria Aí 3. YouTube. O início dele é ruim, ele não sabe o que é sofrimento, ele não sabe o que é sentido, Ele não define porra não define nenhuma. nada, só bota Schopenhauer. Bota na cola do Schopenhauer. Schopenhauer que se lasca agora. Mas a parte 3 é bonita, eu gostei. A parte 3 foi fofinha. Mesmo que ele, né, Eu tava esperando o pior, velho. não entendeu que pessoas sofrem mesmo independente da condição monetária, social e mental delas. As pessoas sofrem, ponto. Tá? Alguns são frescos,
E alguns são azarados. Mas as pessoas sofrem. Claro que, tipo, do nada aqui, eu tô aqui numa live, do nada cai uma calha no carro do meu pai e eu tenho que pagar 40 mil pra consertar o carro. Isso é um azar aceitável, né? Não é, todo mundo sofre, guys. Pô, não, tem uma Python aqui comendo minha filha. Não. Mas eu sei, todo mundo sofre, né, meu? Deixa aí, pô. Acontece. Não, gente, por favor. Tem pessoas com doenças degenerativas no Cuiabá, mano. Incrível que ele imputa como se pessoas que passassem fome não têm a capacidade de serem felizes. Então, a romantização da... Pronto. Glauber Rocha, estética da fome. Estética da fome. A romantização plena da pobreza e da incapacidade. Estética da fome. Ele é a favor da estética da fome, pelo menos nesse vídeo.